pessoal, então mais uma vez nós estamos aqui, né, para dar continuidade à disciplina. Bem, então na unidade passada nós tivemos a oportunidade de entender o que é a linguagem, né, o que é a linguística e qual é o seu objeto de estudos dela, que é a língua. Bem, mas o que nós temos que fazer aqui nesta unidade, nessa série de leituras e aulas, é traçar uma breve história sobre os estudos, né, sobre a percepção, sobre a concepção da ideia da língua e linguagem. Tá? Só que aqui eu entro num problema muito corriqueiro em nossas vidas, que é, às vezes nós não ligamos para aquilo que está muito presente, que se faz muito em nós, né? E, por exemplo, os atos de andar, poder fazer certos tipos de exercício, se movimentar, pensar racionalmente e falar, usar uma língua. São coisas que estão tão inerentes a gente que a gente não chega a perceber isso como algo importante e nem que isso se constitua em um fator de ensino e aprendizado, né? E acontece isso, por exemplo, com a linguagem. Por quê? Porque ela está tão inerente a gente que não há, assim, digamos, um esforço para eu tentar entender. Ela simplesmente é, né? Como, por exemplo, andar. Se você não é um professor de educação física, se você não vai se formar, por exemplo, em fisiologia do corpo humano, medicina, né, provavelmente você vai morrer e nunca vai se preocupar com o ato de as pessoas andarem, né, como que elas andam, por que elas andam, quais são os músculos, quando que elas começaram a andar, né? Então isso constitui uma parte interessante de qualquer saber que você vai tratar do ser humano. Muitas coisas estão tão próximas, tão inerentes a nós que aí a gente fala assim, tá, então por que eu estou estudando isso, né? E isso vem sempre daquelas histórias, né? Por exemplo, por que eu vou ligar para o pôr do sol se ele nasce todo dia, né? E nós, no nosso dia a dia, não vamos prestando atenção e não vamos ligando para esse tipo de acontecimento que está, como eu disse, muito inerente a nós. Estou repetindo bastante isso porque isso é importante. Então, olhar para a linguagem e ver nela uma origem, né? Ela ter uma história, né? A língua humana ter uma história, ela relativamente é recente. Por quê? Porque até o século XIX nós nos satisfazíamos com histórias do início ali da língua que não necessariamente, gente, tem a ver com a ciência, né? Então, por exemplo, por que eu vou pensar numa origem da língua se eu entendo que os seres humanos nascem com algumas características dadas por Deus, por exemplo, né? E todas as histórias que eu olho sempre vão ser assim, né? Ali até o século XIX. Mas, nesta época, começou-se a ter uma maior interesse na ciência, né? Nas ciências humanas por parte do homem. E aí passou-se a questionar. Mas, como eu disse, nós vamos dividir essa breve história em dois pontos, tá, gente? Em duas partes. A primeira é tentar ver
o início da linguagem, né, dentro da espécie humana, o que isso tem, quais são os avanços, e traçar um parâmetro dos estudos linguísticos. Então aí eu tenho inicialmente eu tenho um ponto que é a origem da língua e da linguagem na espécie humana, tá? Vamos falar disso primeiramente, e depois nós vamos falar sobre a história dos estudos linguísticos. A importância que eu vejo aqui neste curso de vocês olharem para a origem, esta história da origem, né, que se sabe sobre a origem da linguagem, da língua dentro da espécie humana, ela é importante para que vocês compreendam alguns processos que nós observamos no uso da língua, ok? Então, eu tenho processos do uso da língua que estão diretamente relacionados às teorias da origem da linguagem dentro da espécie humana, ok? Então, vamos lá. Até o século XIX, né, nós tínhamos ali uns estudos linguísticos muito focados na origem dos idiomas, né, porque de certa forma havia um patrocínio, assim vamos dizer, da sociedade para a gente voltar e comprovar aquilo que está escrito, por exemplo, nas escrituras, e que existia um idioma só e depois teve a Torre de Babel, sabe? Então, de certa forma, depois nós vamos ver isso na segunda parte desta unidade, nós vimos, eles pegavam e começavam a estudar a língua buscando um ancestral comum às línguas, né? Mas, num primeiro momento, eles não discutiam a origem da língua na espécie humana, né? Não se buscava isso. Quando passou-se a se buscar, principalmente para os estudiosos na França, eles perceberam que esta era uma área de muita especulação, tá? Uma área de muita especulação dentro ali dos estudos linguísticos, que não havia materialidade e que era difícil de traçar hipóteses comprovadas, né, dentro desse assunto, ou seja, da origem da língua e da linguagem, do começo, do início disso dentro da espécie humana. Então, a Sociedade Linguística de Paris, né, lá da Universidade de Paris, ela proibiu, né, entre aspas, mas é uma proibição que acontece muito, você não poder mais fazer estudos sobre as origens da língua na espécie humana, porque justamente por isso que eu acabei de falar. Mas, né, a partir do século XX, com os novos estudos de antropologia, de paleontologia, começou-se a descobrir novas espécies, e esses estudos eles traziam mais elementos, né, do que aqueles que nós tínhamos lá no século XIX. E aí, a partir daí, começou-se a criar teorias sobre a origem, teorias, né, que não são aquelas comuns, né, sobre quando que o homem começou a falar, se ela fala, se era gesto, né, quais são o motivo por quê, né, nós começamos a usar a língua, né, por que só nós utilizamos a língua e não outros animais, né, eles têm linguagem, mas eles não têm língua, né? Então, a partir do século XX, nós tínhamos aí umas teorias muito mais colocadas com mais chão, né, com mais solidez. Mas isso não significa que nos séculos anteriores não houvessem teorias, né? E todas as teorias mais importantes da origem da linguagem está relacionada
a imitação de sons da natureza pelo homem, né? Então há muitas teorias que diz que nós começamos a falar por imitação, né? Começamos a usar uma língua imitando o som dos animais.